Mais uma vez, muito bom dia a todos e a todas. Estamos em condições de iniciar esta segunda audição, com a presença do Sr. Dr. Joaquim Manuel Faria Barreiros, precisamente nos mesmos moldes que a anterior, recordando, o Sr. Dr. tem 10 minutos para fazer uma apresentação inicial e depois passaremos à fase de questões a colocar por cada um dos grupos parlamentares, com um total máximo de 5 minutos, e o que implica uma resposta num total máximo, também de 5 minutos, da parte do Sr. Doutor, tendo que, no final, uma exposição conclusiva, se assim o entender, de 10 minutos. Portanto, é aquilo que está terminado, sem mais demoras, vamos já iniciar, e nesse sentido, agradecendo a presença do Sr. Doutor e a aceitação ao convite por nós formulado, naturalmente, e a presença nesta audição, passo-lhe de imediato a palavra, até porque estamos um bocadinho atrasados em relação ao tempo que estava previsto. Faz favor, Sr. Doutor. Sim, enquanto está a falar, faz favor. Não sei se preciso carregar. É só carregar aqui. Muito bom. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu vou tentar, enfim, nos termos que me foram sugeridos para esta intervenção inicial, ser o mais conciso e espero que os temas que selecionei sejam temas relevantes para os Srs. Deputados. O meu envolvimento o meu envolvimento e a experiência profissionais nos dois setores regulados pela ERSAR são razoavelmente distintos e isso naturalmente reflete-se nas opiniões que tenho sobre cada um dos setores e com certeza também nas ideias que poderei partilhar com a Comissão. Relativamente ao setor das águas, abastecimento de águas e águas residuais, eu julgo poder dizer que, principalmente nos últimos anos, tenho tido um envolvimento e uma experiência com algum significado, ou com bastante significado, diria. E sobre o setor, o que me ocorre comentar neste momento é provavelmente aquela ideia que todos temos e que é praticamente um lugar comum, é de que nas últimas décadas o setor e a regulação do setor e a gestão dos sistemas teve uma evolução muito satisfatória. Nem é preciso fazer apelo aos indicadores habituais de níveis de acessibilidade, de qualidade de serviço, qualidade da água, de eficiência dos serviços em geral, mas eu citava a título de exemplo o que pode ser o confronto entre um contrato de concessão, a título de exemplo, um contrato de concessão de um sistema destes, a estrutura que tinha e o desenho que tinha um contrato daquilo que se convencionou chamar os contratos de primeira geração e um que nós hoje podemos encontrar. Não há comparação possível, quer na substância, quer, e isso eu até gostava de destacar, no processo. E julgo que sou testemunha de algumas situações que vivi a esse propósito. E, portanto, isto é impossível de esconder uma sensação de um certo conforto e satisfação pelo caminho percorrido. E neste percurso, certamente está envolvido o esforço de todas as entidades, mas da ERSAR também. Não tenho dúvidas sobre isso e julgo que a ERSAR desempenhou e desempenha e tem desempenhado um papel, é a minha opinião, um papel da maior relevância nesse domínio. Bom, isto para dizer o seguinte, que se me colocar a questão de que ações imagino no âmbito da atividade de regulação e para este setor no horizonte próximo, eu diria que é prosseguir o caminho, consolidar, enfim, se usasse aqui uma expressão de um amigo meu, é não estragar. Isto não significa que não haja muito trabalho e difícil pela frente. Há, com certeza, eu tenho a ideia dele e poderei depois partilhar algumas desses aspectos. Mas o que eu quero dizer é que julgo que, deste ponto de vista, a estrutura de regulação está amadurecida. E isso faz toda a diferença. Julgo, de resto, até por confronto com o que se poderá passar no outro setor regulado pela ERSAR, conforme referirei. Não obstante, se me colocar
a questão de saber que nesta preocupação de não estragar, de evolução na linha que vem sendo prosseguida, se me colocar a questão de que aspectos eu destacar, eu talvez referisse um tema que é um tema que me suscita grande curiosidade profissional, que julgo que é particularmente difícil, complexo e que não tenho a certeza de se tem estado tanto quanto merece na agenda, que é o tema do ajustamento de escala. Estou essencialmente a pensar nas operações em baixa. E nas operações em baixa, é vulgar dizer-se que o nível adequado parece apontar para o nível regional. Se o nível fosse o local ou o nacional, provavelmente estávamos todos esclarecidos. Sendo o regional, eu acho que estamos muito pouco esclarecidos, porque regional pode ser muita coisa, há muitos contornos que têm de ser definidos a esse propósito e, portanto, este é provavelmente um dos temas fortes que eu destacaria. Eu sou, por exemplo, nesta altura, presidente de uma comissão de parceria. É uma parceria com 9 municípios e a situação é tal que esses 9 municípios que integram a parceria nem sequer têm uma continuidade geográfica, não são uma mancha no mapa. Não é? Isso só dá nota, de facto, da imaginação e da agilidade que temos de ter em processos deste género. Provavelmente a este aspecto associaria ainda, e no domínio dos sistemas de águas, a preocupação, parece que hoje é inquestionável e pacífica a sua integração no plano estratégico que está em curso do ciclo completo, ciclo urbano da água, das águas pluviais também, não é? Bom, tenderia agora a dar umas breves notas sobre a minha experiência, mas estou a olhar para o tempo e provavelmente terei oportunidade para o fazer noutra altura, se for de interesse para a Comissão. Gostaria agora de dar nota, de me referir a outro setor regulado pela entidade reguladora, ao setor dos resíduos, onde não tenho o envolvimento nem a experiência que referia para o sistema anterior. Mas relativamente ao sistema de resíduos, eu julgo que há uma combinação de aspectos que tornam a sua gestão e, consequentemente, regulação particularmente críticas e sensíveis. Confesso que não tenho os dados que me permitem ter segurança nesta afirmação, mas julgo poder dizer que o nível de maturidade da estrutura da regulação não é o mesmo do nível de maturidade que me referia para as águas. E se a isto acrescentarmos as metas exigentes que estão em cima da mesa, que estão à nossa frente, e que todos nós conhecemos, para falar dos casos comuns, da taxa de preparação para a reciclagem, da taxa de depósito em aterro, a distância, o caminho que temos de percorrer na próxima década, não é? Isto transforma o problema da regulação do setor dos resíduos num problema de uma enorme complexidade e de um enorme desafio. Se me permitirem uma simplificação, eu diria que o que está aqui em causa é repensar ou pensar todo o setor. E fazê-lo de uma forma tão vincada, de uma forma exigem-se mudanças estruturantes e estruturais que tornam, portanto, a atividade da ERSAR neste domínio da maior relevância e da maior pertinência no horizonte próximo. Terminaria dando nota, muito brevemente, da experiência, enfim, da minha ligação aos setores agora regulados. Eu tive um contacto, primeiro, há alguns anos, com o setor, há cerca de 15 anos, quando estive envolvido no desenho dos planos estratégicos
das bacias do Dão, num primeiro momento, e do Minho-Lima, posteriormente. Integrei as equipas que os elaboraram e filo quase que exclusivamente na abordagem, na vertente económico-financeira. Mas a experiência que relevo e que julgo que merece destaque é a experiência mais recente, em que estive envolvido no apoio aos processos negociais de revisão de contratos de concessão, enfim, curiosamente, em apoio, em ambos os casos, a municípios, no caso, município de Valongo e município de Vila do Conde. E, mais recentemente, como presidente da Comissão de Acompanhamento de um contrato de concessão do município de Valongo e como presidente da Comissão de Portaria das Águas do Noroeste. Eu gostava de destacar estas duas últimas componentes, que são as mais recentes, mas que exigem, pressupõem, têm implícito um estatuto de independência, estatuto que, pela primeira vez, no contacto com o setor, assumi e que fui ganhando sensibilidade para a complexidade da sua gestão. Sr. Presidente, julgo que por agora era o que se me oferece. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passaremos então à fase das questões a levantar pelos grupos parlamentares, sendo que cada grupo parlamentar, tal qual há pouco aconteceu, tem 5 minutos e depois o Sr. Doutor terá 5 minutos também para responder a cada um desses grupos. Eu só faria aqui um ponto de situação em relação à presidência da mesa, porque, por razões, pelo facto de ter uma outra comissão a decorrer em que terei que estar presente, cedo, por assim dizer, esta presidência agora no imediato ao Sr. Vice-Presidente Luís Graça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Certo? Pronto. Até já. Já cá tive. Bom dia a todos, muito bom dia. Vamos então prosseguir com a nossa reunião, na audição da BERSAR. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao deputado João Nicolau. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Joaquim Barreiros, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer as suas palavras e a sua presença e, obviamente, daquilo que fez notar nas suas palavras, a sua experiência profissional e o seu currículo adaptam-se completamente àquilo que é as competências da ERSAR. Mas gostaríamos também de destacar o papel fundamental da ERSAR numa coisa muito simples e primordial e que nos leva, se calhar, para aquilo que é o nosso papel fundamental enquanto deputados na Assembleia da República, que é a defesa do cidadão e a justiça necessária em qualquer processo no nosso país. E porque, no caso concreto, nos processos de gestão, quer de sistemas de água, quer de sistemas dos resíduos. E, portanto, há desafios, obviamente, muito importantes a ter em conta pela ERSAR, e que a ERSAR, como disse bem, tem tido ao longo dos últimos anos, mas que tem de continuar a pugnar e a reforçar, de facto, por essa justiça. E que, em última análise, aquilo que o cidadão necessita de justiça no pagamento do serviço que é prestado ao cidadão e, portanto, igualdade no tratamento e nas condições de acesso a estes serviços, quer de água, quer de resíduos. E por isso referirmos, e pedimos uma nota sobre isso, questões importantes como a questão do utilizador pagador e que muitas vezes leva a diferenças, a disparidades entre tarifas cobradas em determinado ponto do território ou justamente no ponto do território ao lado, no município ao lado, em que o preço varia completamente. E por outro lado, e isto liga com a questão do utilizador pagador, a diferença entre sistemas, quer municipais, quer sistemas multimunicipais ou através de serviços municipalizados e, por outro lado, os serviços concessionados e essa diferença. E referir, quanto aos serviços concessionados, a questão da taxa interna de retorno, da TIR, e de facto da importância que o rendimento dos contratos
tem naquilo que é a fatura e naquilo que é o preço cobrado ao utilizador. E, como bem disse na sua intervenção, a enorme diferença que existe entre os contratos de primeira geração e os contratos de última geração, em que foram, obviamente, muito mais acautelados os interesses dos cidadãos. Mas é certo, e como bem sabe, que existem muitos contratos de primeira geração ainda em vigor, ainda longe de terminar a sua vigência, e, portanto, para esses de primeira geração temos que ter alguma atenção e alguma medida. E, portanto, pedir-lhe também algum comentário sobre o que pensa sobre os contratos de primeira geração e de que forma é que podem ser abordados para que seja de facto para que sejam de facto justos para com o utilizador, mas ao mesmo tempo que tenham a sustentabilidade necessária, quer para a entidade concessionária, quer para a concedente. Obviamente, pediram-me um comentário final sobre também os enormes desafios, como referiu, na área dos resíduos, desde logo com a necessidade de reduzirmos ao máximo os resíduos indiferenciados e também a própria redução da produção de resíduos. E será um desafio muito importante que a ERSAR terá nos próximos anos, porque alterará com certeza o equilíbrio dos sistemas de gestão de resíduos e, como disse bem, na reformulação de todo o setor, que aí concordamos perfeitamente, há necessidade de uma reformulação completa, mas se puder detalhar de que forma é que a ERSAR pode ajudar. Por último, a ERSAR tem que ter também um papel, no nosso ponto de vista, para além de entidade reguladora, de apoio aos seus interlocutores, desde logo municípios, e às várias sensibilidades de cada um dos interlocutores e, portanto, perguntar-lhe, no seu ponto de vista, de que forma é que a ERSAR pode ajudar, desde logo nas monitorizações, nos relatórios que apresenta às várias entidades, porque cada entidade tem a sua sensibilidade e se há entidades, nomeadamente municípios, que podem ter uma sensibilidade maior e uma atenção maior para aquilo que são as recomendações e os indicadores, os relatórios que a ERSAR apresenta, outros podem ter menos e necessitam de um maior acompanhamento e de uma maior sensibilização. E, portanto, desde já, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado João Nicolau pelas perguntas que colocou e também pelo cumprimento integral do tempo, pedindo também ao Dr. Joaquim Manuel Faria Barreiros, cumprimentando e pedindo também que respondesse dentro dos 5 minutos atribuídos. Muito bem. Ora bom, eu estava a pensar que as respostas eram todas no final, mas muito bem. Ora bom, relativamente às 3 questões que colocou, e em primeiro lugar ao tema do utilizador-pagador e ao tema dos diferentes regimes que estão no terreno entre sistemas municipais, multimunicipais, concessionados e o que se prende com os contratos de primeira geração. De facto, há ainda neste momento muitos contratos antigos, digamos assim. Eu tenho, aqui há uns anos atrás, não tenho agora nem de memória os números precisos, nem a data, foi feita uma auditoria pelo Tribunal de Contas sobre o tema e a auditoria foi, de facto, muito minuciosa e muito esclarecedora. E eu estou em crer que eu estive, na altura, envolvido num processo de negociação de um desses contratos de primeira geração. Julgo que essa auditoria foi um excelente referencial para esse próprio processo de negociação. Apoiou muito. O Tribunal de Contas alertou para os índices de rendibilidade das concessões exageradamente elevados, muito elevados. Falava em referenciais de 10%, 8% como aceitáveis e, na altura, havia uma série de situações em que os níveis eram manifestamente superiores. Hoje a experiência que tenho vai-me dizendo que em contratos mais recentes e em planos de atividade aprovados pela ERSAR,
mas muito em particular em contratos de concessão existentes, as taxas internas de rendibilidade são bem inferiores a esse referencial que o Tribunal de Contas referia. E, portanto, estamos num patamar diferente, conforme eu dizia. Hoje percebe-se que a situação não pode ser a que existia há uns anos atrás. Há uns anos atrás, eu conheço contratos em que nem sequer a taxa interna era referida no contrato, explicitamente, e quando, com alguma dificuldade, se faziam contas, encontravam-se valores completamente desajustados, desequilibrados. Esse é, portanto, também um passo que eu julgo que há, no limite, com a evolução da atividade, com o correr do tempo, há de esbater-se ou anular-se por completo. Há, com certeza, um problema que é um problema jurídico, de contornos jurídicos, de contratos existentes, não é? E eu estive envolvido em 2 contratos, no apoio à negociação de 2 contratos, em que de facto, a tiracionista assumia um valor exageradíssimo e nesse processo, que até eram processos de reequilíbrio económico-financeiro, foi precisamente por esse apoio e pela ideia que hoje vai estando presente na opinião pública, foi perfeitamente possível trazer para níveis aceitáveis, compatíveis com as sugestões do Tribunal de Contas, esses indicadores dessa natureza. Eu referia, o Sr. Deputado colocou ainda 2 questões que eu tentarei comentar o mais rápido e sucintamente possível. Relativamente ao apoio aos interlocutores, como relativamente ao papel de comunicação da ERSAR e de apoio da ERSAR às diferentes entidades. A ERSAR tem, obviamente, um papel de independência e, portanto, de equidistância perante todos os agentes e isso significa que, perante todos, tem de ter um papel de apoio de comunicação inquestionável. Eu estou em crer que o esforço de comunicação, que é muito, eu sou um leitor. Repara, antes de me envolver no setor, era um leitor interessado e empenhado dos relatórios da ERSAR, que eu acho que são fantásticos. Não sou suspeito, não tenho nada a ver com isso, mas acho que são muito bons. E refletem e dão nota precisamente de uma capacidade de comunicar a todos os agentes os grandes aspectos. Eu, a esse propósito, gostaria de lhe referir o seguinte. Eu sou presidente da Comissão de Parceria das Águas do Noroeste, como dizia há pouco, e a Comissão tem 5 elementos. Tem um presidente e tem 2 membros indicados pelo Estado e 2 membros indicados pelos 9 municípios. Desde que eu sou presidente, estiveram em todas as reuniões, sempre presentes. Eu julgo que há uma exceçãozinha aqui ou acolá, todos os presidentes da Câmara, obviamente com o Estatuto de Observadores, mas essa diferença só se notava no fim, quando havia votações, porque durante todo o desenrolar da reunião não se notava, participavam como quaisquer outros membros já vi muito tempo. E, portanto, isso para lhe dizer que essa preocupação de comunicação e de apoio aos diferentes agentes se reflete também neste aspecto que referi. Peço desculpa. Não faz mal. Isto com o tempo vamos lá aos... Exatamente. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Passávamos a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Leitão. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Dr. Joaquim Barreiros. Agradecer a introdução que fez, que permitiu esclarecer algumas das dúvidas que o Grupo Parlamentar do PSD tinha, enquadrar outras e até suscitar algumas novas e, portanto, iremos a estas questões. Relativamente à sua experiência e currículo profissional, demonstram que é conhecedor do setor, algo que também decorre do parecer positivo da CRESAP, que, no entendimento do PSD, deve-se pronunciar, como se pronunciou, sobre o perfil do gestor público e que aqui penso que não subsistem dúvidas nenhumas.
portanto, no que concerne, no nosso entendimento, a esta Comissão, versaremos, no fundo, naquilo que está mais associado à função para que vai ser indigitada. No que concerne, e tratando-se de uma entidade independente, no que concerne à independência, e sem embargo, gostaríamos de colocar a seguinte questão, de uma forma direta e muito clara. Se entende que o facto de, no passado, ter desempenhado, e penso que não estarei aqui a fazer nenhuma afirmação que não corresponda à verdade, ter exercido cargos de nomeação política, se pode limitar, ao que provenha da nomeação de um político, se podem limitar o desempenho das suas funções futuras. Também, relativamente, já há pouco, na audição anterior, referi a questão dos regulamentos tarifários. E na questão dos regulamentos tarifários, neste momento encontra-se em vigor, e até já foi revisto, o regulamento tarifário do setor dos resíduos. Decorreu a discussão pública do regulamento tarifário para o setor da água e que carece, no fundo, do mesmo ser publicitado e lhe ser dada eficácia. Questiono se, enquanto membro do Conselho de Administração, se irá tudo fazer para que este regulamento, no fundo, seja publicitado e seja eficaz, e se reconhece a importância do mesmo. Também outra questão que trago sobre tarifários tem a ver com, e penso que aflorou no início, o equilíbrio tarifário, dado que muitos municípios até foram convidados a agregarem-se com outros municípios, quer ao nível horizontal com outros municípios, quer ao nível vertical com as Águas de Portugal. Mas nas agregações municipais que existiram no interior verifica-se um enorme desequilíbrio tarifário relativamente a sistemas com maior densidade populacional. Sobre isto, questiono se aquilo que foi a ferramenta criada pelo Governo, que no fundo, uma parcela da TRH, financiando o Fundo Ambiental para depois subsidiar a tarifa num ou noutro sistema, se é um mecanismo mais adequado, na sua opinião, ou se deveria ser criado um mecanismo de perequação perequação regulado. Também, no que concerne aos contratos de concessão, e há pouco, na audição anterior, falámos que são contratos de longa duração, questiono, e foi aqui aflorada a questão de que, sendo de longa duração, tem que ter alguma agilidade na execução dos mesmos, mas também tem que se cumprir os respectivos contratos. Se na altura deve ter tido conhecimento da questão que existiu sobre os biorresíduos, entre o Dr. Orlando Borges, ou seja, entre o regulador e o Ministro do Ambiente, e qual a sua opinião, no fundo, sobre esta questão relacionada com o cumprimento escrupuloso daquilo que era o contrato inicial ou alguma agilidade na interpretação e no decurso na revisão do mesmo. Também, sobre concessões, trago-lhe também outra questão que se prende, há pouco falava nos sistemas por agregação de sistemas municipais, se entende, e não sei se tem conhecimento, por exemplo, do caso da APIN, da empresa intermunicipal de ambiente do Pinhal Interior, em que um município manifestou, após a sua criação, poucos meses, manifestou a intenção de sair, no fundo, deste sistema intermunicipal e que ainda está em processo de saída, e o Sr. Presidente da ERSAR, o Dr. Orlando Borges, já veio, no fundo, pôr aqui, no fundo, um grande peso e uma grande carga, uns grandes condicionalismos sobre a livre decisão do município de Penacova. Também pedi-lhe que comentasse estas declarações públicas na altura, e falando do Dr. Orlando Borges, estou-me a referir certamente a quem preside à entidade que o Sr. será indigitado. Também, relativamente, para não ultrapassar muito o tempo, há pouco, se não me falha a memória, peço, tenho que me socorrer aqui, de uma caba, referiu que o setor dos resíduos, é preciso repensar o setor dos resíduos. Encontrando-se neste momento o PERSU 2030 em consulta pública, em que modo é que entende que será esta participação do regulador no concerne em repensar o setor dos resíduos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dávamos então a palavra novamente ao Dr. Joaquim Barreiros para responder à interpelação do Grupo Parlamentar do PSD.
tarde, Sr. Deputado. Sr. Deputado, desculpe-me, eu fiquei, confesso-lhe, um pouco baralhado. Cargos de nomeação política... sabe, uma das minhas incomodidades, até aqui nesta comissão, é destas lides serem novas para mim, completamente novas. E, portanto, provavelmente estará a referir-se à Comissão de Acompanhamento da Concessão do Contrato das Águas de Valongo e da Comissão de Parceria das Águas Noroeste. Na minha experiência profissional, não vislumbro, sabe, já são uns anos e eu até estou a falar com algum cuidado mas não tenho nenhum outro tipo, qualquer outro tipo de situação de nomeação de cargo político. Não sei se o senhor, eu estou a falar assim porque não sei se o senhor deputado está a referir a algum aspecto em concreto que me esteja a escapar. Eram considerando, digamos assim. Não, de facto não tenho. Vamos lá ver. Eu fui, aliás, não deixa de não ser gratificante para mim que há uns anos atrás eu tenha sido convidado eu tinha estado envolvido apoiando o município de Valongo na negociação ou na renegociação do contrato de concessão das águas. E passado um ano ou dois desse envolvimento, eu fui convidado pelo município de Valongo e pela concessionária para presidir a Comissão de Acompanhamento. E, portanto, isso deu-me, confesso, que um certo regozijo, porque isso reflete, certamente, de ambas as partes, que há a constatação de que eu agiria com caráter de independência, não é? Aliás, é um pouco esse o estatuto na Comissão de Parceria nas Águas Noroeste. O espírito é precisamente esse que eu tenho exercido de permanente de equidistância perante as partes, e as partes aqui é o Estado e são os municípios, e onde eu tenho envolvido, enfim, as atas das reuniões da Comissão demonstram onde eu tenho envolvido, provavelmente quem não esteja presente, ou seja, nomeadamente os municípios e diferentes utilizadores dos sistemas. A questão da agregação de tarifários, a questão dos tarifários é de facto um tema fascinante do ponto de vista técnico e de muito difícil gestão do meu entendimento. Não foi inocentemente que eu, na minha intervenção inicial, referi aquela questão do ajustamento de escala. E dando a ideia de que aqui é preciso ter o espírito aberto às mais diversas soluções, porque no sentido de otimizar o processo. Como muito bem dizia, os municípios são todos diferentes e, por exemplo, na parceria a que presido, cuja comissão presido, nós temos municípios predominantemente urbanos e municípios predominantemente rurais. A gestão destas diferentes características dos municípios, nomeadamente no que diz respeito ao impacto nos tarifários, é de enorme sensibilidade e dificuldade. E, portanto, repare, há pouco tinha também a intenção de dizer, eu pelo menos lá para os meus lados senti muito um conjunto relativamente significativo de movimentos de populações indignadas com aumentos tarifários. É um tema preocupante, muito sensível e de gestão muito difícil. Quer quando falamos de resíduos, quer quando falamos dos sistemas de águas. Eu também estou a viver, não sei se o Sr. Deputado está ao corrente, na parceria que referi, cuja comissão presido, estou a viver um momento de alguma instabilidade e um momento
em que pelo menos um dos municípios vai manifestando a intenção de abandonar a parceria. A razão tem toda a ver com o que referia e com o comentário que eu aqui fiz há pouco. O papel da entidade reguladora, sabe, é muito difícil generalizar, não falando do caso concreto. O papel da entidade reguladora é o melhor que eu consigo dizer nesta altura. É, no meu entendimento, tem de ser, no meu entendimento, um papel de conciliação, de envolvimento, de circulação da informação e, enfim, por via disso, se for o caso, se mostrar de facto pertinente a preservação de uma eventual parceria que possa estar em causa, fazer todos os esforços nesse sentido. Muito obrigado. Bem, dávamos agora de regresso ao deputado José Maria Cardoso a direção dos trabalhos, antes de passarmos a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Continuação de um bom trabalho. Aproveito naturalmente de imediato para agradecer ao Sr. Vice-Presidente, deputado Luís Graça, por o facto de ter feito esta substituição temporária e dar continuidade àquilo que estava a ser discutido. Penso que agora é a vez do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. deputado Nelson Peralta, que divide o tempo com o Sr. deputado Maria Manuel Rola, depois farão o tempo, a divisão como entender. Sr. Deputado, faça favor. Sr. Presidente, antes de mais saudar o Dr. Joaquim Barreiros e começar a fazer alguma declaração. É que o Bloco de Esquerda, como é público, considera que o setor dos resíduos e da água é um setor essencial para a vida humana, para a sustentabilidade ambiental e para a vida no planeta e, portanto, consideramos que deviam ser setores completamente públicos, não sujeitos ao lucro e outros critérios que não os critérios de serviço público. Ainda assim, não é essa a realidade e, portanto, o regulador assume importância em alguns aspectos, nomeadamente de garantir que não há monopólios privados nestes setores e o abuso desses monopólios. E sobre isso queria um primeiro comentário do Dr. Joaquim Barreiros à questão dos biorresíduos, que tem duas componentes. Uma primeira foi uma tentativa do Governo entregar o setor dos biorresíduos de borla sem concurso público a uma empresa do grupo Mota-Engil, que é o monopólio do setor, que foi travado, mas que ainda assim deve merecer um comentário do Sr. Doutor. E uma outra questão sobre ainda a questão dos biorresíduos é que anexa a esta entrega estava uma alteração da lei, que deduz-se que ainda a possibilidade em aberto de alterar as competências da ERSAR para que, na prática, a ERSAR tenha menos competências tarifárias e para que setores monopolistas, como o caso concreto dos resíduos, através da Mota-Engil, possa ter um maior rendimento através do tarifário. Isto significa maior rendimento, significa maior pagamento por parte das populações. E no setor dos resíduos nós temos, neste momento, dois problemas. Um problema que é das metas ambientais que não têm sido cumpridas e outro que é do serviço público, em que falha em alguns setores e, acima de tudo, que é demasiado oneroso para as populações. E queria fazer logo uma pergunta que é como é que a ERSAR poderá contribuir para que os preços que são neste momento no interior muito mais elevados que no litoral do país possam reduzir, porque as populações no interior do país não podem continuar sujeitas a estes preços. Na questão das metas, gostaria de perguntar quais é que são as soluções e a forma que a ERSAR pode encontrar, obviamente de regulação, para que as metas ambientais de deposição em aterro sejam melhoradas, nomeadamente com soluções porta a porta. E uma última questão sobre a questão da subsidiação da queima de resíduos. Qual é que é a visão que a ERSAR deve ter sobre este setor? E passava agora a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sra. Deputada Manuel Malolo. Obrigada, Sr. Maria Presidente. Também queria agradecer ao professor Joaquim Barreiros a exposição que aqui traz. Não admira que tenha um dos municípios baixo a tutela da parceria que encabeça, que queira sair dessa parceria. Santo Tirso e Trofa são dos municípios que têm a água mais cara do país. 6 vezes mais cara do que aquela que é vista como sendo os municípios mais baratos.
Vila do Conde também, não estando nessa parceria, tem também um problema relativamente ao preço cobrado pela água, tal como pelo menos outros 25 municípios, segundo também notícias que foram dadas dos dados constantes na informação da ERSAR. O próprio Tribunal de Contas levantou os problemas da regulação da ERSAR relativamente a estes municípios e à concessão, às concessões privadas. E tendo tido aqui um papel, e tendo um papel importante e experiência importante relativamente a estas concessões privadas e sabendo dos problemas concretos, principalmente nos municípios com maiores dificuldades relativamente a isto, eu perguntava-lhe se concorda com aquilo que o Tribunal de Contas diz, que é que a ERSAR não tomou qualquer iniciativa direta e concreta com o objetivo de promover, junto dos municípios concedentes, o acatamento de recomendações, como a redução das taxas de rentabilidade dos acionistas, a partilha de benefícios, etc. Também lhe perguntava, e por exemplo, relativamente ao município de Passos de Ferreira, que também deve conhecer com algum detalhe, existiu recentemente, não só a Passos de Ferreira, também Barcelos e Marco Canaveses, a venda da concessão para outra empresa, sendo que aquilo que os municípios dizem é que não têm acesso ao valor de venda da concessão que foi feito, isto dito pelo município de Passos de Ferreira. O que eu pergunto é se é possível e se lhe parece que faz sentido que exista esta transmissão de concessão sem qualquer detalhe e informação ao município relativamente a esta concessão e ao valor que foi praticado. Até porque aqui poderia haver um resgate da concessão num município que o quer fazer e num município que pretende e tem tido vários problemas com a própria população relativamente ao cobrar de taxas, por exemplo, de saneamento, que são tudo menos a favor da tal sustentabilidade ambiental da água e da necessidade de manter essa sustentabilidade necessária, que não é económica, ou será económica para a concessão, mas com certeza não é económica nem ambiental para os utentes das águas nestes municípios. Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Leitão estava-me a fazer um sinal. Presidente, eu tinha referido no final das intervenções dos grupos parlamentares, antes da última intervenção, se poderia só solicitar um esclarecimento. Muito bem, depois assim se fará. Sr. Doutor, faz favor, tem uns 5 minutos para responder a estas questões colocadas neste caso pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu referi no início que, de facto, a familiaridade que tenho com o setor dos resíduos não é a que tenho com o setor das águas. E tive a oportunidade de dizer que isso provavelmente refletir-se-á na troca de ideias e de mensagens que possa passar. E confesso que algumas das questões que me referiram me deixam um pouco, nomeadamente no que diz respeito ao setor dos resíduos, não tenho conhecimento adequado para, com segurança, responder à questão do que o Sr. Deputado Nelson Peralta colocou, muito em particular no que diz respeito à queima de resíduos. Não tenho o domínio da situação, sobre a subsidiação da queima de resíduos, não tenho o domínio da situação que me permita responder-lhe com segurança. Eu tenho, conforme disse no início, para mim a ideia de que o setor dos resíduos é um setor que tem de ser visto de cima a baixo, integralmente, e desse ponto de vista desse ponto de vista, julgo que o papel da ERSAR deve ser um papel muito interventivo e muito importante. E desse ponto de vista também, não vejo, não sei se o Sr. Deputado se referia a alguns aspectos em concreto, mas
quaisquer iniciativas no sentido de reduzir as competências, nomeadamente ao nível tarifário da ERSAR e de intervenção na definição do modelo do setor, me parecem perturbadoras, preocupantes. Portanto, não subscrevo. Analogamente, e a questão da igualdade e do problema da igualdade, isso é o problema que hoje temos na definição de tarifas. Por isso eu dizia que a busca da escala adequada há de ser um fator decisivo para esse efeito. E é um tema muito difícil e é um tema que exige criatividade e que exige envolvimento e participação e comunicação de todas as entidades. Relativamente à questão que a Sra. Deputada Maria Manuela Rolo colocou, eu não conheço, para lhe falar com toda a franqueza, o caso que refere da transmissão da concessão de Passos Ferreira. E surpreende-me, para lhe falar com franqueza, que tenha essa transmissão ocorrido sem qualquer tipo de acompanhamento por parte da entidade reguladora. Não sei se é assim, nem se não. A senhora deputada está a referir-me que assim terá sido, ou que tem notícias de que assim terá sido. Julgo que, quer no âmbito das competências que são atribuídas à ERSAR, quer no âmbito o que devem ser as preocupações de uma entidade reguladora neste domínio, seria imprescindível que a entidade reguladora tivesse tido intervenção num processo como este. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dando continuidade, pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Joaquim Barreiros e agradecer a sua exposição. E, tal como fizemos anteriormente, gostaria de iniciar com uma nota prévia e uma consideração de caráter mais político sobre a nossa posição de fundo relativamente a setores essenciais e estratégicos em que a água e os resíduos se situam a nosso ver. Eles são tão essenciais quanto é óbvio que não vivemos sem água nem sem produzir resíduos, ainda que possamos, a nosso entender, produzir muito menos resíduos do que aquilo que produzimos. Em particular, o abastecimento da água e o saneamento são, na prática, a materialização do direito à água e esse deve ser o objetivo da política de gestão seguida. Temos-nos oposto desde o primeiro momento ao movimento privatizador nesta como noutras áreas. Isso foi assim com a privatização da EGF, com a alteração à lei da delimitação de setores, das próprias alterações ao Estatuto da ERSAR e com o regime jurídico dos serviços de âmbito municipal. Todas estas alterações mereceram em tempo próprio o nosso alerta e a nossa firme oposição, porque eles abriram caminho à privatização, em particular dos sistemas multimunicipais de resíduos de água e de saneamento. São setores que, a nosso ver, não podem ser privatizados porque garantem, desde logo, o acesso a direitos fundamentais, mas porque, pelas suas características, são muito apetecíveis do ponto de vista económico e cuja gestão não pode estar à mercê das leis do mercado. Os resíduos são talvez um caso paradigmático. A privatização da EGF degradou o serviço prestado às populações, resultou num laxismo com... Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor. Com critérios ambientais. Eu acho que há algum erro no cálculo do tempo. Está, pronto. Eu só olhei para lá. Vou continuar. Queira continuar, Sra. Deputada, faz favor. Bom, mas como dizia, a privatização da EGF redundou na degradação do serviço prestado às populações, no laxismo com critérios ambientais, e o trabalho desta Comissão tem sido prova disso mesmo, e as queixas que temos aqui recebido, e não menos importante, pelo contrário, resultou também na degradação das condições de trabalho dos trabalhadores deste setor. Concretamente sobre a ERSAR
e com também uma consideração prévia que, a nosso ver, a regulação não é um garante. Basta ver o exemplo do setor bancário e percebemos que, se ela fosse um garante, ter-se-iam poupado uns bons milhões ao erário público. Mas, relativamente ao papel da ERSAR, nós consideramos que o que se passa é que o Estado está a transferir responsabilidades para uma entidade externa, independente, que acaba por restringir a autonomia do poder local e, na prática, as imposições que a ERSAR faz aos municípios limitam a capacidade de adequar a aplicação das tarifas, das operações e de conformar as tarifas sociais, o que se tem revelado na fatura paga pelas populações e compromete a acessibilidade económica a um serviço fundamental. Portanto, colocava-lhe aqui a questão: qual é a sua visão sobre a relação da ERSAR com os municípios enquanto entidades gestoras e, sobretudo, qual é a sua visão para a questão tarifária e a sua compatibilização, tendo em conta uma política de recuperação dos custos que tem sido a matriz da sua atuação. Depois, relativamente à política seguida dentro da ERSAR quanto aos seus trabalhadores, e até tendo em conta a complexidade, tanto nesta instituição como noutras, da multiplicidade dos vínculos existentes e de conviverem vínculos em funções públicas com contratos individuais de trabalho, tinha interesse para nós perceber qual é o seu entendimento sobre a progressão das carreiras, a avaliação de desempenho, e se tem um compromisso com a valorização desse que é o maior ativo e a maior riqueza de uma organização, que são os seus trabalhadores e o seu saber acumulado, e, portanto, o que é que pretenderá fazer para melhorar a relação dos órgãos dirigentes da ERSAR com os seus trabalhadores. Muito obrigado, Sra. Deputada, e peço desculpa pela alteração do tempo, mas não foi devidamente cronometrado. Faça a favor, Sr. Doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos lá ver. Há pouco escapou-me até um comentário ou uma questão colocada pelo Sr. Deputado Nelson Peralta e que, de alguma forma, a Sra. Deputada Alma Ribeira acaba por reproduzir, que tinha a ver com a questão dos monopólios e qual era o meu entendimento. Eu acho, para lhe falar com toda a franqueza, ou para lhes falar, já agora aproveito a oportunidade para lhes falar com toda a franqueza, acho que o papel da entidade reguladora é um papel de equidistância. E, portanto, não é o papel de legislador, propriamente dito, mas de contribuir para a aplicação, com certeza complementando com toda a produção de regulamentos, mas contribuir para a aplicação da legislação. E, portanto, para lhes falar com franqueza, emitir opinião sobre isso, admitindo que eu possa vir a assumir as funções de administrador da ERSAR, suscita-me alguma incomodidade, porque pode dar a entender que há eu tenho opinião, obviamente, mas pode dar a entender que há uma tomada de partido quando o que se me exige, o que se me poderá vir a exigir, é precisamente uma postura de independência e de equidistância. Desconheço a situação do quadro ou do ambiente de trabalho na ERSAR. O que conheço é o que resulta, enfim, se calhar, de algumas reuniões em que estive presente nas instalações, a outro título, na ERSAR, e do que consta dos relatórios. E, portanto, tenho a ideia que o nível técnico é um nível sofisticado, e esse é um requisito fundamental de uma entidade reguladora, do exercício cabal das funções de uma entidade reguladora. Portanto, essa preocupação de progressão da carreira, de capacitação interna, para usar a expressão que o plano de atividades da ERSAR 2022 integra, com certeza que é uma preocupação decisiva de qualquer administração que zela pela sua instituição. A questão do tarifário, que a Sra. Deputada refere, é a questão recorrente, enfim, que temos vindo aqui a referir.
E eu direi que o problema do equilíbrio tarifário e até da estrutura do tarifário é um todo muito complexo que há de beber de um conjunto muito largo de decisões, ações, nomeadamente algumas, muitas delas, provindas da ERSA. O exemplo que volto a referir falava da procura de escala, da procura de agrupamentos, são certamente ações tendentes que podem contribuir para um tarifário mais adequado. A ação que eu vou conhecendo da ERSAR neste domínio da aprovação de tarifários é uma ação que eu reputo do maior cuidado, preocupação, exigência, julgo que sou testemunha disso e portanto, isso vai no sentido do que eu dizia no início, de aqui é provavelmente não estragar a preocupação e o know-how que internamente está criado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dando continuidade, tenho agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado Nelson Silva. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava também de começar por agradecer a presença do Sr. Professor Joaquim Barreiros. De facto, todas as questões que eu tinha elencado para esta audição já foram feitas. É das principais desvantagens de ser o último a falar, mas também tem algumas vantagens. Por exemplo, aqui a última questão, esta resposta que o Sr. Professor deu à deputada Alma Rivera, suscitou-me aqui umas questões adicionais que eu, para ser muito sincero, não ia tocar neste ponto, nesta audição, se bem que fiz na audição anterior. Mas, tendo em conta a sua resposta, a questão levanta-se, que é as entidades reguladoras servem para regular o setor, para regular a atividade no setor, para salvaguardar o interesse público. Dizer que a entidade reguladora deve manter a sua equidistância daquilo que pode ser, tal como a deputada Alma Rivera referiu ainda há pouco, o monopólio da EGF ou de outras entidades, seja qual ela for. Obviamente, quando há um monopólio, todos sabemos que o interesse público é posto em causa e não é salvaguardado, porque esse não é o interesse das empresas que monopolizam bens e serviços, nomeadamente bens fundamentais e essenciais como é a água e bens que devem ser processados e tratados de uma maneira justa, como é os resíduos, devido à resposta ambiental que temos que dar. A minha pergunta aqui é muito simples. Em primeiro lugar, se o Sr. Professor realmente considera que não é trabalho da ERSAR, que não é lugar da ERSAR defender o interesse público ao regular este tipo de monopólios existentes, e depois também perceber qual é a sua visão sobre este tema em geral e de que forma pretende agir sobre as empresas que possam, através de concertação de preços e através da sua ação monopolizadora do próprio mercado, de que forma é que pretende defender esse interesse público. Porque há aqui uma questão. As entidades reguladoras, independentemente do que muitas pessoas possam acreditar, e eu tenho muita experiência em lidar com por exemplo, a ERSE, e vejo exatamente o mesmo tipo de privilégios que são dados pela entidade reguladora aos regulados, porque grande parte do seu Conselho de Administração e Conselhos Consultivos são antigos administradores, quer da REN, quer da EDP. Por isso, uma entidade reguladora que tem na sua administração e no seu Conselho Consultivo pessoas que vieram dos regulados, nunca dá bom resultado. Então eu gostava mesmo de perceber se o Sr. Professor, e isto não é um ataque pessoal, nem de forma alguma, mas a sua resposta realmente levantou-me aqui esta questão, levanta-me esta preocupação, porque no entender do PAN, e penso que é o consenso generalizado, a entidade reguladora serve para regular o setor, regular as atividades das empresas nesse setor,
para salvaguardar o interesse público. E por isso gostaria que me pudesse dar então essa resposta. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Doutor. Sr. Deputado, muito obrigado. Até porque me permite, de facto, esclarecer o comentário anterior. Vamos lá ver. As entidades reguladoras existem porque há monopólio. E esse é um dado. Existe um monopólio, que é um monopólio natural, no setor das águas. Não há volta a dar. Não podemos ter diferentes torneiras e escolher. E, portanto, há um monopólio natural. E há, provavelmente, um monopólio legal, porque as circunstâncias aconselham, que é o caso dos resíduos, que as circunstâncias aconselham que por razões técnicas e outras, haja aí algum tipo de monopólio. E, portanto, o papel das entidades reguladoras é esse, é combater o monopólio. Se não houvesse monopólio, no sentido lato do termo, e quaisquer que fossem as razões, as entidades reguladoras provavelmente perdiam o essencial da sua razão. E, portanto, a questão em qualquer fase do processo, em qualquer das operações, poder existir uma entidade qualquer que tenha, e isso é praticamente inevitável, se eu tenho a gestão das águas em baixa do município X, eu sou o monopolista. E o papel da entidade reguladora é precisamente intervir sobre isso. É precisamente, e tem-no sido, de resto, é precisamente intervir sobre isso. Intervir quer no montante, quer no durante. Não é? Se por qualquer razão a legislação vem a conduzir a uma situação de monopólio que se arrisca não garantir o cumprimento do interesse público, o papel da entidade reguladora é esse, é o de garantir que isso aconteça. E, portanto, era num sentido diferente que eu estava a fazer aquele comentário há pouco, espero ter esclarecido agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Paulo Leitão, queria colocar então uma questão, faça o favor de fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. O mais sintético possível. No decurso há bocado das questões que suscitei, pelos vistos, subsistiram dúvidas de quando referi os cargos de nomeação política, ou seja, ou cargos, neste caso, mais concretamente, cargos nomeados por titulares de cargos políticos. Referi-me àquele que referiu, mas também à presidência dos Conselhos Fiscais de 3 centros hospitalares, que, se não me falha a memória, pode ser a interpretação incorreta minha. No decurso da Lei nº 18 de 2017, do seu anexo 2, que é Estatutos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de Oncologia, EPE, no seu artigo 15, número 18, refere que os membros do Conselho Fiscal são nomeados por debaixo dos membros do Governo responsáveis pelas áreas de Finanças e Saúde num período de 3 anos renovável por uma única vez. Portanto, pedi-lhe, Sr. Presidente, a título excepcional, que esta questão fosse referida, esclarecida. Já está colocada, naturalmente. É excepcional ou não, já está colocada. Não. E por isso passo a palavra, passo a palavra ao Sr. Doutor para uma intervenção final de 10 minutos, onde poderá naturalmente falar sobre esta questão. Eu começaria e usando o tempo que muito bem entender. No máximo 10 minutos. Faz favor, Sr. Doutor. Eu tomaria a liberdade de responder já ao Sr. Deputado. Eu peço imensa desculpa, tem toda a razão. Mas está a ver que a atividade de 40 e tal anos de atividade profissional depois dão nisto, não é? Não me tinha ocorrido. E reparará, o Sr. Deputado, que são, nestes 3 casos, de facto, casos muito recentes, com 2, 3 anos, e por isso eu referia que é sempre o sentimento que tenho de que estas lides de contacto e de nomeações políticas normalmente estão distantes da minha atividade. Sr. Presidente, eu agradeço, e os Srs. Deputados, agradeço o tempo que dispuseram. Eu talvez aproveitasse para uma brevíssima nota final, provavelmente de caráter mais pessoal. Eu fui, ao longo principalmente a partir de certa altura, organizando a minha vida profissional por ciclos. Por razões de perfil pessoal, eu
tenho alguma dificuldade de permanecer muito tempo preocupado, interessado, focado em diferentes áreas de interesse, em diferentes temas. O exercício da atividade profissional, que é o referencial da minha atividade ao longo dos últimos anos, tem tudo a ver com isso. Precisamente porque o exercício da atividade profissional como profissional liberal dá-me uma flexibilidade, quando não há problemas, obviamente, de mercado, dá-me uma flexibilidade para ir escolhendo aquilo que a cada momento me vai interessando. E também na vida académica. Na vida académica eu fui mudando, às vezes quem me conhece ou quem me conhecia da ligação à faculdade há uns anos atrás fica um bocado surpreendido com os temas que eu hoje vou trabalhando na Universidade do Porto. E, portanto, eu também por ciclos de 7, 8 anos vou variando por razões de perfil pessoal. Eu estou a referir isto pelo seguinte, porque eu comecei focando, enfim, esquecendo 2 ou 3 tópicos que não relevam para o efeito, eu comecei a minha vida académica e profissional com um foco muito grande em questões de contabilidade e finanças. Desculpar-me-ão os especialistas da área, mas eu acho que não há capacidade de resistência para muito tempo nisto. São áreas muito áridas e, enfim, do meu ponto de vista pessoal, pouco motivadoras. E a partir de certa altura eu envolvi-me em questões de monitorização da execução estratégica, de controle de gestão. Na Porto Business School, que é a Business School da Universidade do Porto, implementei umas pós-graduações e estou ligado também a isso nos mestrados da Faculdade de Economia. Por razões de gozo pessoal, envolvi-me nestas temáticas. E mais recentemente, envolvi-me também, no essencial, na atividade liberal, na definição de estratégias das organizações. Só para citar um caso, só para citar os casos pela sua diversidade, imagino que possam merecer a pena. Estive envolvido, que é como quem diz, tive um papel predominante e ativo na definição da estratégia da Fundação de Serralves, da Faculdade de Economia, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, de que fui relator e que foi publicado há pouco tempo. Estive envolvido no processo negocial e definição da estratégia do Instituto do I3S, que é o Instituto de Inovação e Investigação em Saúde da Universidade do Porto, onde foi preciso agregar entidades muito diversas, com culturas muito diversas, desde o IPATIMUD, professor Sobrinho Simões, ao IBM do professor Cláudio Sunker e por aí fora. E ainda, já agora, enfim, estive envolvido na definição da estratégia, do plano estratégico, processo longo, de um grupo empresarial de relevo com uma holding, 5 subholdings, muitas empresas. Bom, isto para dizer o seguinte, em jeito de conclusão, e era uma mensagem que gostava de passar. Eu estou em crer, certamente por obra do acaso, que estas 3 componentes que acabei de referir são provavelmente das mais decisivas para o exercício de uma função como aquela para que fui indigitado, e foi certamente isto que me passou pelo espírito quando me colocaram a questão pela primeira vez. O enorme desafio, o estimulante desafio que ela encara e, enfim, o conjunto de competências acumuladas, enfim, que a idade vai obrigando a que tenha. Não é? Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor, muito obrigado. Sendo assim, damos por terminada esta audição e, mais uma vez, um agradecimento à disponibilidade do Sr. Dr. Joaquim Barreiros e aos seus esclarecimentos, e por isso, e foi uma honra, em nome da Comissão, agradeço-lhe, digo que foi uma honra tê-lo cá neste debate connosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós, sem intervalo e muito rapidamente, vamos passar já para a segunda parte desta reunião, isto porque era possível ou era previsível que demorasse mais tempo e que nós tivéssemos obrigatoriamente de passar para quinta-feira, mas também nos foi dito por alguns grupos parlamentares que havia dificuldade em amanhã estarem presentes e, por isso, dado pensar eu que não será uma reunião muito alongada, podemos fazê-la de imediato e no mais breve tempo possível, até porque às 2 horas temos outra audição. Por isso, terá que ser assim, sem estar a condicionar qualquer tipo de intervenção,
mas pedir para que sejamos cumpridores daquilo que está estipulado em termos de tempo, para podermos ter tempo para todas estas situações. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.